Bom dia, eu sou Lucas Nascimento e eu irei resolver o exercício usando o método gráfico, que é mais simples em comparação ao método das seções. Esse método vem do princípio de que, como o momento é força vezes a distância, que seria o dm igual a v dx, então o momento é igual à integral da força cisalhante. Eu irei aplicar esse método em cada uma das seções da viga e usar os dados obtidos para formar o diagrama de força cisalhante e momento fletor no final dessa explicação. Na seção AB, primeiramente iremos achar a força cisalhante, que será de 55 kN, visto que só há uma outra força nessa seção. Então, esse 55 kN irá permanecer constante durante toda a seção AB, já que ele não tem variância em x. Assim, a integral desse 55 kN dará a função 55x mais c. Esse c normalmente é o último valor de momento encontrado no sistema, mas como essa é a primeira seção, o c será 0. E como o x varia de 0 a 3, o valor mínimo do momento seria de 0 e o valor máximo de 165 kN/m em linha reta no gráfico, já que é uma função de primeiro grau. Na seção BC, há uma força distribuída. E como nós sabemos onde foi que foi feito o corte, já que o corte foi feito em um local qualquer, em x, ela permanecerá distribuída e variando ao longo de x. Sendo assim, consideraremos sua força 15x. Fazendo o somatório das forças em y, descobriremos que a força cisalhante será igual a 55 menos 15x. Sendo assim, como x varia de 0 a 4, o V irá variar de 55 até menos 5 kN em linha reta, já que é uma função de primeiro grau. E como ao longo de x a força cisalhante se tornou negativa, no instante em que a força cisalhante foi zero, o momento alcançou seu valor máximo, que será calculado daqui a pouco. Agora que temos a função de V, a integral de 55 menos 15x será menos 15x² dividido por 2 mais 55x mais uma constante, que será 165, que é o último valor de momento encontrado na seção anterior. Assim, o momento na seção BC irá variar de 165 até 265 kN/m em formato de parábola, já que é uma função de segundo grau. E para calcular o momento máximo nesse trecho, substituindo o V na função que achamos para força cisalante por 0, descobriremos que a distância em x para V igual a 0 é de 3,67 metros. E substituindo o x por esse valor na função de momento, achamos o momento máximo como sendo 265,83 kN/m. Na seção CD, V vai ser o mesmo que na seção anterior, pois não tem nenhuma força adicional naquela seção, como era a força distribuída na seção anterior. Então, o V vai continuar sendo menos 5 ao longo da seção CD. Logo, a integral desse menos 5 vai ser menos 5x mais uma constante, sendo o valor dessa constante 265. E como x varia de 0 a 2, a variação desse momento irá ser de 265 até 255 em linha reta. Na seção DE, iremos fazer o somatório das forças em Y novamente e descobrir que a força cisalhante vai fazer um salto do menos 5 da seção anterior para menos 25, que permanecerá ao longo da seção DE. Fazendo a integral de menos 25, vai dar, como a função de momento, menos 25x mais uma constante. Essa constante sendo 255, que é o último momento que achamos na seção anterior. E como x varia de 0 a 2, o momento vai variar de 255 até 205 kN/m em linha reta, já que é uma função de primeiro grau. Na seção EF, há uma força distribuída triangular ao longo de x. Como não sabemos onde foi feito o corte, não sabemos a força máxima dessa força distribuída. Eu chamei a força máxima desconhecida de ômega.
é possível descobrir ômega realizando uma relação de triângulo. Sabemos que a força máxima antes do corte era de 10 kN por metro e que o valor do tamanho inteiro da seção é de 6 metros. Logo, como 10 está relacionado a ômega, assim como x está relacionado ao 6, ômega será igual a 10x dividido por 6. Para transformar essa força distribuída triangular em uma força pontual, iremos usar a fórmula para calcular a área do triângulo. Sendo assim, a altura ômega vezes a base de x e dividido por 2. Substituindo ômega pelo que achamos anteriormente, 10x dividido por 6, descobrimos que a força aplicada na seção EF será de 10x² dividido por 12. Assim, realizando a soma das forças em y, descobrimos que o valor da força cisalhante será igual a menos 10x² dividido por 12 menos 25. E como x varia de 0 a 6, a força cisalhante irá variar de menos 25 até menos 55 kN em formato de parábola, já que é uma função de segundo grau. Assim, a integral da função da força cisalhante será de menos 10x³ dividido por 36 menos 25x mais c. C sendo igual a 210, que é diferente do valor de 205 que encontramos no último momento, mas temos que lembrar de somar aquele momento de 5 que está aplicado à viga. Então, aquele valor se torna 210. Assim, o momento vai variar de 210 até 0 em formato de parábola para fechar o sistema e assim o gráfico. Usando todos os dados obtidos nos cálculos, conseguimos o seguinte gráfico de força cisalhante e momento fletor. Os dois terminam em 0 para fechar o sistema, pois a viga é isostática.